Paz de Cristo, irmãos. Paulo vai nos dizer, quase na conclusão da sua obra maior, da Epístola aos Romanos, ele vai dizer: pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ele está falando do Velho Testamento, o que foi escrito no passado. Ele está falando sobre a história da revelação divina, desde Moisés escrevendo. Evidentemente a história começa na criação do mundo, mas desde Moisés para cá, tudo foi escrito para chegar em Jesus, para chegar no caminho, na verdade, na vida, naquele que nos conduz efetivamente a Deus, que cumpre toda a lei, como foi falado no momento da ceia do Senhor, aquele que realmente realiza aquilo que a lei projetou, mas não alcançava. Claro, era plano de Deus que assim fosse, apenas um ensaio, um projeto, uma indicação, para que tivéssemos sensibilidade de ver isso se cumprir em Cristo. Mas, de novo, insistindo com Paulo, tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A palavra lei, que nós usamos hoje, é uma possível tradução da palavra Torá, que é lei, no hebraico, no Velho Testamento. Mas Torá tem outra tradução. Torá significa também instrução, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Para o nosso ensino, para a nossa instrução. A lei tem aquele aspecto legal. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E você tem que fazer. Se você é judeu, você está debaixo da lei. Nós cristãos, pela graça de Jesus e de Deus, não estamos debaixo da lei. E aquele peso de tantas obrigações não são para nós. Mas a lei, apesar de não ser mais uma norma jurídica, ela ainda é instrução. Ela ainda dá uma luz para que nós tenhamos esperança, não só no porvir, mas aqui. Uma coisa que nós cristãos precisamos entender é que tudo é nosso. O mundo por vir é nosso. E esse também. Há cristãos que abandonaram o mundo presente e dizem: não, só no céu mesmo, aqui eu vou ficar aceitando. Jesus não foi assim. Jesus deu alimento físico para aquelas multidões, multiplicou pães e peixes. Deu esperança para aquele dia. Eu sei que o peixe e o pão não durou muito tempo no estômago, né? Mas a esperança de Jesus era curar o leproso para esta vida. Ressuscitar aquela menina de 12 anos para que vivesse uma vida normal. Mas ela veio a falecer mais tarde, não sei quantos anos, mas 12 anos é muito cedo, realmente. Ele ressuscitou a menina, a filha de Jairo. Jesus traz esperança para agora e para depois. Paulo vai dizer, quando diz para Timóteo, pode se aplicar no exercício, na ascese da piedade, porque ela é boa para a vida que agora é e para a que há de ser. As duas vidas. É uma vida só. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esperança agora, esperança depois. O trecho que o Alex nos leu hoje, que está lá em Êxodo 22, é mais um exemplo dessa instrução da lei. Nenhum de nós tem que obedecer isso aqui como lei, porque, de novo, é lei para os judeus. Na verdade, foi lei para os judeus. Nem o judeu hoje precisa seguir isso aqui se ele não quiser. Porque se ele seguir Jesus e o Evangelho, Jesus, o judeu, o Messias de Davi, veio trazer para os judeus libertação dessa sequência de escritos como lei, para que se torne apenas instrução. E é no sentido de instrução que eu queria ler, porque justamente essa lei vai ensinar coisas muito interessantes sobre a propriedade. Nós vivemos num país onde a sua propriedade é sua, até que alguém diz: perdeu, não é isso? Aí já era, você entrega logo, não brigue não, né? Você vai embora, entrega o dinheiro, entrega o celular, entrega... Ou acontece um problema,
e você perde mesmo, porque sua saúde te prejudicou, você foi multado, enfim, não sei o que vai acontecer. Mas a propriedade na Bíblia, esse Êxodo 22, fala com detalhes da propriedade de um jeito que pode parecer muito primitivo, mas não era. Isso aqui foi escrito, é um dos primeiros textos escritos da lei antiga. É o chamado Livro da Aliança, o primeiro rolo usado na primeira celebração lá no Monte Sinai para fazer aquela primeira aliança entre o povo e Deus. Nem tinha escrito os 5 primeiros livros ainda, estava só no começo. E esse aqui é um dos primeiros documentos desse livro. E o que acontece é que ele foi escrito 1400 anos antes de Cristo, mais ou menos, e as leis na época eram um pouco diferentes. Por exemplo, se você, eu estou lendo aqui um pedaço do Código de Hammurabi, se você roubasse um templo ou um político, hoje em dia pode roubar político, mas naquele tempo não. Se você roubasse um templo ou um rei ou um funcionário público, você era morto. Sem conversa mole. Mexeu com o poderoso, mata mesmo. Se você roubasse um funcionário do governo ou um templo numa condição atenuada, você pagava 30 vezes por tudo do roubo. 30 vezes. Então, sei lá, se eu roubei um carro, né, do Ministério Público, eu pago 30 carros. É fácil. Não sei se está fácil, mas vamos lá. Ainda no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é uma lei escrita mais ou menos no tempo do Abraão. Hammurabi e Abraão tiveram um encontro muito negativo, quando Abraão bateu nele lá naquela batalha dos reis de Gênesis, capítulo 14. Mas, enfim, o Hammurabi é um daqueles reis lá daquela lista. Mas, possivelmente, né? Mas se a gente roubasse o Davi, né? E paga só 10 vezes. Cidadão, 10 carros tá bom para você, né? Mas assim, o ponto é que, veja, se eu roubo a pessoa importante, eu pago 30 vezes. Se eu roubo a pessoa normal, comum, eu pago 10 vezes. Ser ladrão não é muito bom, né? E se o ladrão não pudesse pagar a multa, os 10 carros ou os 30 carros, ele é morto. Então, realmente, estou gostando do Código de Hammurabi, hein? Já pensou? Se os ladrões pagassem desse jeito, como é que ia ser? Até tem uma lei interessante, nós vamos ler aqui no Êxodo, se alguém está cavando um buraco na sua casa, para entrar na sua casa, né, à noite e tal, e ele é morto, se mata à noite, não tem tanto problema, mas se fosse de dia você não podia matar, porque grita, avisa, né, tal. Bom, no Babilônia Antiga, se um ladrão fosse escavar uma parede para entrar na sua casa e ele fosse morto, a lei mandava que ele fosse emparedado ali, o cadáver era colocado ali. O que é esse remendo aqui? O ladrão que tentou roubar, não sei. Ele ficava parte da parede, era colocado junto com o reboco ali, era misericórdia, que reboco ruim, né? Mas isso está lá. Eu só estou contando as histórias meio escabrosas, porque quando a gente lê Gênesis, a gente fala, que lei atrasada, né? Não. Lembra na época o que estava em vigor. Aí você lê esse texto e fala, nossa, está adiantado. Essa lei é boa, essa lei tem regulamentos avançados para o seu tempo, porque o que nós estamos vendo aqui é realmente justiça, é realmente uma proteção da propriedade, porque alguém pensa, as coisas são só coisas, não é bem assim. As coisas não são só coisas, está certo que se eu perder o meu óculos, eu não tenho que ficar chorando como se tivesse perdido um familiar, né? Não, é uma coisa só. Mas esse óculos que eu uso para ler, porque eu só acho que não funciona direito, né? Ele tem um valor financeiro, e para eu conseguir esse valor financeiro, eu dei horas da minha vida, né? Eu fiquei trabalhando umas certas horas, e aí eu comprei. Quando você tem dinheiro na mão, o que aquele dinheiro é? É tempo que você gastou trabalhando. É um pouco da sua vida. Claro que dinheiro não é vida, vocês estão entendendo. Mas o dinheiro representa. Quando eu oferto a Deus meu dinheiro, não é só o meu dinheiro, é um pouco do que eu fiz. Eu existi, eu trabalhei, eu me esforcei e eu quero reservar para a obra do Senhor isso. Então faz sentido, entendendo desse jeito. Por isso que roubar uma propriedade de alguém, só tirei o celular dele. Não, você foi violento. Você tirou um pedaço
vamos dizer, do viver dele. Claro que ele pode viver sem aquilo, né? Com a saúde, com o bem-estar, ele compra outro. Mas não é certo. O roubar a propriedade do outro, você está dizendo, eu vou me apossar da sua vida e você não vai ter nada. Eu faço essa violência e você não vai poder, vamos dizer, reclamar. É muito feio. Então, Êxodo 22, vamos ler de novo. O Alex já leu muito bem aqui, mas eu quero ler e comentar algo um pouco com vocês. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater o animal, ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Por que é tão pesado? Porque o boi, gente, o boi é o trator do agricultor na Palestina. O boi é como ele puxa, né? O arado dele, né? Ou a carroça com mantimento. As ovelhas são animais que ele cuida para ter a lã, para ter, às vezes, até um pouco de leite, de queijo, e, sem dúvida, no momento, a carne, né? Agora, animais é um produto caríssimo. Então, se alguém vai mexer com um negócio tão caro, a multa é séria. Um boi, 5 bois. Uma ovelha, 4 ovelhas. Você lembra do Zaqueu? Se eu roubei alguém, eu pago 4 vezes mais. Justamente, Zaqueu, que não era nada ligado à lei, estava lembrando da lei, né? Eu vou fazer o pagamento máximo, né? Pelo bem que porventura eu tenha roubado. Então, a lei estava tentando com isso mostrar que, olha, é necessário ter responsabilidade. Mas veja, ninguém vai morrer aqui por causa de um boi. Não se mata um homem por causa de um boi. Um homem, mesmo um ladrão sem vergonha, vale mais que um boi. Não há pena de morte pelo roubo. O único tipo de roubo, se você vai ler no Velho Testamento, que tem pena de morte, é o roubo de pessoas. Alguém vem e captura um israelita. É o famoso sequestro. O sequestrador era morto pela lei do Velho Testamento. Porque aí é muito sério. Aí ele está realmente tirando a vida do outro, né? Pega uma pessoa e vende como escravo. Aí esse sujeito não podia deixar vivo, não. Esse é um perigo. Mas aqui não. Roubou um boi, paga 5. Roubou uma ovelha, paga 4. Versículo 2. Se o ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. Muito obrigado. Então, a ideia aqui não é de violência, mas você está na sua casa. Lembra aquelas casas precárias da Palestina antiga? Alguém está tentando escavar a parede, que não deixa de ser uma parede mais frágil. E você se defende, você bate, faz uma coisa, o sujeito morre lá. Não, defesa, a famosa defesa pessoal, não fez por mal, né? Agora é de dia, você está vendo o cara acabar, meu, sai daí, grita pro senhor, gente, tem um bandido aqui escavando a minha casa, à luz do dia, né? Louco, ali de bandido é louco, né? Então não é para fazer uma ação assim. Mas você vê, é uma tentativa de dizer, olha, cuidado, porque as pessoas vão se defender à noite, né? Quando não tem muita visão, então tem direito de se defender. Mas, lógico, se você, durante o dia, está percebendo a melhor dimensão da coisa, você tome cuidado. A vida do bandido ainda vale alguma coisa. A conversa que eu tenho ouvido que bandido bom é bandido morto, isso é coisa do diabo. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Nunca vi isso na Bíblia, né? Jesus morreu entre 2 bandidos, né? E alguém talvez tenha dito quando passou, a quadrilha aí, bandido bom é bandido morto. Mas isso não é verdade. Qualquer bandido, para Jesus, pode ser convertido. Esse é o trabalho. Muitos irmãos nossos trabalham em cadeias, pregando o evangelho para os bandidos. E às vezes o bandido na cadeia percebe, cai a ficha, né? Não, faz o link, né? Que ele realmente precisa mudar de vida. Mas às vezes é difícil. Antes a pessoa vive numa vida terrível. Versículo versículo 2. Se, porém, já havia sol quando aconteceu, quem feriu será culpado do sangue. O ladrão deve fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto, desculpe. Se um bandido não pode pagar, ele roubou um boi. Ele tem que devolver 5. Ele não tem dinheiro. Ele é vendido como escravo.
Mas isso está certo? Então, é melhor pensar bem antes de ser um bandido. O crime não compensa. No Brasil compensa. Há um juiz bem e diz, esse aí não é tanto. Esse aí está podendo, né? Pode fazer à vontade. Não, agora não é mais crime. Agora pode. Mas no Israel antigo, não. Você roubou, você tem que pagar. Não posso pagar. Vende como escravo e paga. Ele vai virar escravo. 7 anos. Lembra que tem a lei da libertação a cada ano sabático, né? Ele vai ficar livre. Mas ele não vai escapar sem pagar. Essa história que eu faço crime e consigo um habeas corpus e estou na rua de novo para roubar de novo, não acontece aqui não. Depois, versículo 5. Se alguém fizer pastar seu animal num campo, numa vinha, num lugar para comer o campo de outra pessoa, né? Soltei os meus bodes, eles foram tudo e comeram a vinha do meu vizinho, né? Pena. Agora o seu vizinho vai na sua vinha e pega o que tem de melhor para repor a perda dele. Justiça. Não vai matar você, não vai matar os bodes, mas a equivalência daquilo que foi feito. Versículo 6. Se romper fogo e pegar nos espinheiros, destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Então você vê, isso tudo que a lei está colocando é responsabilidade. Você não mata o vizinho que botou fogo na sua terra. Você não faz, você simplesmente pega o prejuízo. Olha, me queimou aqui 1 hectare de trigo, então eu vou lá pegar a sua colheita de 1 hectare de trigo. Pronto. Estamos resolvidos, sem ressentimentos. Você botou fogo irresponsavelmente. Mas o fogo pegou. Mas você é responsável. A lei ensina que nós somos responsáveis pelo que fazemos. E aí, a gente assume isso. Versículo 7. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar e isso for furtado, daquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Então, de novo, o ladrão sempre paga, né? Mas, se o ladrão não for achado, versículo 8, então o dono da casa será levado diante dos juízes para ver se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Aí no texto será consultado a Deus, mas acho que as traduções estão tentando nos ajudar. Então, haveria um julgamento. Olha, você me emprestou, mas o bandido roubou. Então vamos examinar. Vai haver um inquérito, né, para ver. O Álvaro pegou essa coisa e vendeu e depois disse que roubou, né? Ou realmente ele foi roubado no bem que o outro tinha confiado a ele. Mas é interessante que a conversa, o direito, a análise da situação vai acontecer. No versículo 9. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, de qualquer coisa perdida, que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Israel tinha esse respeito pelas instituições. Se há uma disputa, isso é meu, não é meu, aquela briga. Então, os juízes vão determinar, e quem é que está mentindo? Esse que está mentindo, paga o dobro. Porque tentou se apropriar do que era do outro. É tentativa de roubo. Olha que responsabilidade. Vou entrar numa disputa, eu vou mentir, se der errado, o que acontece? Eu perco aquilo que eu estava disputando e ainda pago mais um. Será que eu quero? Então essa lei incentiva a prudência jurídica. Não vou entrar numa causa à toa, só para arriscar, só para tentar ganhar. Porque se eu perder, eu perco tudo, bem mais. Versículo 10. Se alguém der ao seu próximo animal para que tome dele conta, seja jumento, boi, ovelha, outro animal qualquer, e esse morrer, ele ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo, e o dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Acho interessantíssimo que a palavra jurada tem valor aqui.
me emprestou um animal, o animal ficou doente, o animal morreu, ou ficou aleijado. Ele fala, aí o sujeito que me emprestou falou, o que é isso? Você deixou o animal ficar assim? Não foi culpa minha. Não. Então, como essa pessoa confiava em mim, e eu confio nela, enfim, vai haver um juramento, vai haver uma coisa, olha, juro diante de Deus que isso foi feito no Velho Testamento, os negócios não tinha cartório, não tem autenticação, não tem, como é que se fecha o negócio? Juramento em nome de Deus, né? Juravam pelo Senhor de Israel, e aí então, esse juramento, o outro ia aceitar, olha, eu confio em você, você confia em mim, então agora nós falamos sério, diante de Deus, isso fica resolvido. Por quê? Porque a pessoa entende, se ele está mentindo no juramento, ele está agora devendo, é para Deus mesmo. Por fim, ele começa a dizer aqui no versículo 12, porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono, e se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso, não pagará o animal dilacerado. Então, se há uma prova, olha, um leão atacou o animal, está aqui o resto dele, olha só, fatalidade, então não tem problema. Mas se foi furtado, então havia um desleixo. 14, o animal, se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pedir emprestado terá de pagar ao seu dono. Se o dono estiver presente, não pagará. Se for alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Então, desculpe, acho que eu cansei você com tanta lei de animal, você não tem jumento, não tem, né? Nada disso, não pense em nenhum amigo meio cabeça dura, não é isso que estamos falando, né? Estamos falando desses animais. Então, por que isso tem a ver com a gente? Porque como cristãos, nós vemos uma sociedade civil onde nós não fazemos as leis. Mas como já dizia um documento cristão do segundo século, nós cristãos superamos as leis do nosso país pelo procedimento de amor em Cristo. Os cristãos não só seguem a lei, mas eles estão acima, no sentido de que não obedecem, eles estão fazendo o bem. A lei vem para coibir a prática do mal, impedir que haja injustiça. Os cristãos estão fazendo benevolência, estão fazendo o bem, estão não só evitando a injustiça, mas revertendo injustiças para o bem dos outros, não para o bem de si mesmo. Então essa lei testemunha ideias que nós podemos acolher e difundir para que o nosso país, quem sabe um dia, adquira uma legislação um pouco mais justa, parecida com essa que tem mais de 3.500 anos. Porque senão a gente acaba admirando a lei lá dos babilônios antigos, onde os poderosos têm mais direito e o povo simples tem menos direito. Onde a vida não vale nada, a vida é extirpada por conta da propriedade, como se as coisas tivessem valor da vida. Então, essa lei ensina que a vida humana tem valor. Toda essa lei do Êxodo, o ser humano tem valor. Nós temos, quando tem tantos discursos de extermínio, de esquadrão da morte, de fazer o mal para quem me faz o mal, isso aqui não tem nada a ver com o que Deus nos instrui. Na lei mais antiga, inferior à lei de Cristo, a vida humana já tinha valor. Imagine agora na lei de Cristo. Uma segunda coisa, responsabilidade. Somos responsáveis pelo que fazemos. Se eu passei o sinal vermelho, é multa mesmo. E pague. E aprenda a não passar mais. Se eu fiz o ilícito, eu sou responsável. Eu tenho que ressarcir a situação. Não posso dizer, ninguém viu, ninguém vai ver, eu vou deixar quebrado, eu vou deixar estragado, porque eu escapei dessa. Isso não é a instrução que Deus nos dá. Somos responsáveis por nossas ações, devemos pedir que todos sejam responsáveis, que a lei responsabilize quem age, mas nós vamos pensar em nós antes de começar. Terceiro, deve haver um desincentivo à desonestidade. O grande mal da cultura brasileira, do jeitinho, da lei de Gerson, do jeito de querer sempre levar vantagem, é porque a gente acha que vai conseguir. Então o que a lei ensina, dizendo, olha, vai pagar 5 vezes, vai pagar 4 vezes, vai pagar 2 vezes, ou vai pagar igual. Tudo que ela ensina não vale a pena.
a gente deve colocar na cabeça que o pecado, que o mal é perda de tempo, é perda de vida. Não devemos apostar no mal, porque isso vai nos destruir. E uma coisa que essa lei de Deuteronômio também vai dizer é que somos todos iguais diante da lei. Infelizmente, tantas isenções, tantas proteções contra a lei, pessoas que, por causa de uma carteirinha, dão uma carteirada e vencem a lei. Ou, por causa de uma posição no governo, são isentas de responder pelos seus crimes. Isso não pode ser aplaudido. Eu sei que existe, é lei, eu não posso, por enquanto, fazer nada. Você também não. Não podemos fazer um crime em cima de uma lei que nós achamos injusta. Mas é injusta. As leis estão aí para serem julgadas pela Escritura. Na Escritura, a lei devia ser igual para todas, e não é porque alguém é poderoso que a lei é mais agradável a ele. Quem é menos poderoso, a lei é menos agradável. Isso aí não faz parte do que a Escritura nos diz. Também, a responsabilidade é de fazer com que haja confiança nas relações humanas. A palavra tem validade. É por isso que Jesus disse, já no Novo Testamento, não jure de jeito nenhum. Diga sim, sim, não, não. Por quê? Porque se a sua palavra passar a não valer, perdemos tudo. Se nós não podemos conversar e você acreditar no que eu estou falando é verdadeiro, nós regredimos para lá dos animais. Porque não há jeito da gente conviver. A palavra tem que valer. A mentira é absolutamente destrutiva. Uma das coisas que mais acaba com qualquer vida social, casamento, amizade, enfim, qualquer coisa, é a mentira. Então, nós, como discípulos de Cristo, devemos pôr na cabeça: a mentira é do diabo. Eu não tenho nada a ver com isso. Vou falar a verdade. Com amor, com jeito, não vou ofender as pessoas com uma verdade horrorosa, né? Esse café tá horroroso. Aí também não precisa, né? Mas assim, você pode arranjar um jeito de falar a verdade, né? Mas a mentira de dizer, eu te paguei, meu irmão, e você sabe que isso nunca foi feito, essa mentira é destrutiva, porque destrói o mundo da comunicação, que é o mundo que Deus nos deu, o mundo humano, onde nós podemos dizer e nos comunicar. Enfim, voltando ao que Paulo disse em Romanos, capítulo 7, versículo 13, a lei é santa, o mandamento é puro, santo e bom. Na lei de Deus, Deus está nos dando instrução para que tenhamos uma vida com esperança. Esperança por vir, mas esperança agora. Então, leve para a sua casa, para a sua vida, para o seu exercício cívico cristão, uma mentalidade instruída por Deus de direito, de propriedade, de justiça. Porque com essas modificações, quem sabe nós promovemos uma mudança na sociedade brasileira, que nós queremos que seja para um porvir muito bom, mas também que já comece aqui. Que seja para a eternidade, mas que esse ainda não se manifeste no já agora, por meio daquele povo que Jesus escolheu para ser sal e luz. Sal que impede a corrupção, luz que mostra o caminho da verdade. Sal que impede que as instituições vão para o caminho do protecionismo, do egoísmo, do corporativismo. E luz para dizer, vivendo essa justiça aqui, há uma justiça maior depois que resolve todas as questões. É isso que a lei nos dá. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso benefício foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança.